medida, com Sula Miranda. Oferecimento Super Viajante. Clicou, comprou, viajou. Estamos no Museu do Coxo, em Lisboa, e onde você vai conhecer realmente como eram os coxos daquela época. A gente está aqui com o Francisco, que vai nos orientar, vai dar todas as informações. Esse lugar foi transformado em museu a partir de quando? Foi transformado em museu com a rainha Dona Amélia, mulher do rei Dom Carlos de Portugal. A 23, foi inaugurado, portanto, a 23 de maio de 1905. Ora, portanto, aqui à minha direita temos então o coche do rei Filipe II de Espanha. Este coche foi então utilizado numa viagem por este rei de Madrid até aqui a Lisboa. Sabe-se que esta viagem teve início em 1619, durara cerca de 3 meses. Esse outro, o que temos? Agora aqui passamos então do veículo de um século XVI para um veículo de século XVII. Pertenceu à princesa Maria Francisca de Saboia de França, que viria então para Portugal para casar com o futuro rei Afonso VI. Ora, portanto, aqui à minha esquerda temos então aqui um coche de século XVIII, uma evolução, portanto, todo o gosto decorativo desta época de século XVIII. Aqui à minha direita temos um coche que pertenceu ao rei Dom José I de Portugal, príncipe do Brasil. Temos aqui uma alegoria então a este mesmo rei, os ameríndios, os nativos do Brasil da época do século XVIII. E esse coche, Francisco? Este coche aqui é, sem dúvida, um dos mais atrativos, é considerado então o ex-libris do Museu Nacional dos Coches. À época dos descobrimentos, século XV e século XVI, quanto aos feitos gloriosos dos portugueses nesta época. Terminando então o nosso roteiro pelo Museu dos Coches, terminamos com um veículo do século XX, o Landau, utilizado pelo famoso rei Dom Carlos, e conta a história do seu assassinato na Praça do Comércio em Lisboa, ocorrida em 1908. Um pormenor importante seria então as balas que aqui temos atrás, algumas das balas que falharam este atentado. Uma aula de história e um pouco mais da história deste país. Estamos aqui no Mosteiro dos Jerônimos, mais precisamente nos claustros. E como podem notar, toda a arquitetura é no estilo manuelino, típico do país. Maravilhoso contemplar. Ainda no Mosteiro dos Jerônimos, na nave central, aqui ao meu lado, o túmulo de Luís de Camões, o escritor de Os Lusíadas. Do outro lado, o túmulo de Vasco da Gama, o descobridor do caminho das Índias. Ainda aqui em Belém, junto ao rio, mais um monumento do estilo manuelino, considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial, a Torre de Belém. E ali à minha direita o aeroplano que cruzou os mares rumo ao Rio de Janeiro.
uma preciosidade aqui da cultura de Lisboa. E isto tudo é Portugal, Lisboa, Belém. Desfrute do melhor e venha usufruir dessa beleza, dessa maravilha à sua disposição.